comecei minha militância política aqui em Belo Horizonte. Naquela época era uma época feroz da ditadura. Então eu estou muito feliz de estar aqui, porque nós estamos em outro momento, né? Num outro momento em que nós estamos disputando, da mesma forma que disputamos naquela época, uma narrativa. Porque naquela época também negaram que havia um golpe. Aquele golpe é um golpe que elimina todos os direitos, a liberdade de imprensa, de expressão, organização. Você não tem direito a voto. Enfim, há um corte generalizado, para além da repressão. Nós vivemos num momento diferente. E foi essa diferença que foi usada para negar que havia um golpe. Primeiro, porque diziam que tinha sido constitucional. O que nós disputamos enquanto narrativa. E começamos a disputar no primeiro dia em que eles começaram a ameaçar o impeachment. Todos eles negavam que era um golpe. A imprensa negava. O judiciário ficava em obsequioso silêncio. Os golpistas que tinham perdido a eleição do PSDB jamais acharam que era um golpe. E o PMDB, idem e bidem. A Sexta Valente é uma forma de dizer há um golpe no Brasil. Um golpe, ele sempre é um processo. Ele não é um ato isolado, nem um único ato, né? Ele instaura um processo, instaura uma dinâmica. A razão, ela vinha mais ou menos aparecendo sempre, desde a eleição do Lula em 2002, passando por 2006. E daí, como é que fazia? O politicamente impossível era aprovar tudo isso. E, inclusive, aprovar o que eles querem aprovar, a venda da Embraer para a Boeing. Eles nunca teriam isso em governos nossos, e sabiam. Jamais teriam a base aérea de Alcântara entregue para os Estados Unidos. Jamais teriam a venda de poços de petróleo, do pré-sal, nem sonhar com a reforma da Previdência que eles querem propor. Eles querem privatizar isto. Como é que faz para privatizar? Simples. Diminui a qualidade e reduz e aplasta a qualidade da Previdência Pública. E torna, para certas camadas, principalmente aquelas mais classe média, atrativo a previdência privada. Posteriormente, você completa o serviço. Outra coisa, não gostavam também. Nós abrimos embaixadas em toda a África Negra. E reconhecemos que o Brasil, e nos orgulhamos, que o Brasil é o maior país negro fora da África. Houve uma presença marcante do Brasil no cenário internacional. E como diz o Chico Buarque de Holanda, a gente jamais falou grosso com a Bolívia e fino com os Estados Unidos. Nós nunca votamos por guerra, nunca aceitamos ser os policiais da América Latina, nem com nenhum dos países, incluso aí Cuba e Venezuela. O Brasil tem 380 bilhões de dólares de reservas. Quem fez? O Lula e eu. Por quê? Porque quando o Lula sumiu em 2002, aí sim o Brasil estava quebrado. Quem é que estava aqui? Vocês lembram? Fundo Monetário, estava aqui dentro. Para você investir no ano de 2003, 2004 e início de 2005, você tinha de pedir licença para o Fundo Monetário. O que nós fizemos? Nós acumulamos reservas. Por que é que o Brasil não estava quebrado? Porque um país só quebra quando deve para os seus credores e não tem dinheiro para pagar. Em 2005, nós pagamos o Fundo Monetário. E vocês não sabem, o Brasil é credor líquido. Devem ao Brasil. Nós emprestamos para a União Europeia dinheiro. Nós e os BRICS. Nem o Temer conseguiu, nem o Meirelles conseguiu acabar com o fato que eu e o presidente Lula acumulamos 380 bilhões de dólares.
E eu acredito numa coisa. Eles começaram a achar que tinham de tirar o Lula no início de 17. Que tinham de afastar o Lula do processo. Porque, a partir de 17, as pessoas começam a ver as consequências do golpe. Começam a perceber quem eram os golpistas. Tiram da democracia a força dela, minimizando as leis, transformando as leis em biombos, de tal forma que você possa usar as instituições, a lei e a legalidade para operar a retirada do adversário político. Porque você não pode achar que você tira um presidente sem crime de responsabilidade e não há consequência institucional. Você fere a democracia. Por quê? Se todos são iguais perante a lei, por que que aquela presidenta não era igual perante a lei? Eu só podia sofrer impeachment a partir do dia 1º de janeiro de 2015. Eu não tinha 6 meses de governo, eu sofri 16 pedidos de impeachment. Eu não tinha 2 semanas de governo, eu sofri o primeiro pedido de impeachment. Aí eles esperaram até o final do ano, porque senão ele era ilegal. Eles construíram um processo de impeachment, sabendo quais são as consequências para a população, sabendo que iam impor ao Brasil um nível de perda monstruoso. Por quê? Pergunto a vocês, alguém investe sob impeachment? Impuseram ao país uma baita recessão. Mas voltando ao Lula, aí a imprensa se arvora em 4ª instância. O judiciário tem 3 instâncias. A primeira, que é a primeira instância, a segunda, que são os tribunais regionais, e a terceira, que é o Supremo e o STJ. Pois tem uma 4ª, que é a imprensa, que julga, condena, não tem contraditório, não tem direito de defesa, não se trata de provas, mas de convicções e presunções. E aí, o Lula é condenado, julgado, todos nós somos condenados e julgados no tribunal da mídia. E cada vez que eles prendem o Lula, julgam o Lula e condenam o Lula, mais o Lula cresce. Aí não tem outra solução. Tira ele da eleição, que fizeram recentemente. O Partido dos Trabalhadores registrou o companheiro Fernando Haddad como sendo indicado para representar todos os nossos anseios para ser o Lula para milhões de brasileiros. Se milhões de brasileiros são o Lula, ele representará o Lula para milhões de brasileiros. Eu acredito que nós vamos ganhar essa eleição. E quero dizer para vocês que aí começa o desafio. E aí depende de vocês. Depende de cada um de nós. Depende da nossa capacidade de, como sociedade, nos organizarmos. Depende do nosso voto dia 7. Eu vim ser senador aqui por vários motivos. E quero dizer para vocês que pressão de neto eu tenho. Eu volto de Brasília depois do impeachment. Agora, ô vó, a senhora é da família, porque a senhora está aqui. Ou seja, até então eu não era da família. Isso é uma coisa que mexe com uma avó, vocês vão de convir. Mas eu estava com o presidente Lula, na véspera dele ser preso, e ele falava assim para mim, Dilminha, vai para Minas. Falei, não, ô Lula, vamos conversar direito, eu estou pensando mesmo. Mas tem um lugar que é muito interessante, é Minas, porque é muito simbólico do Brasil. Minas é muito rico. Tem as coisas que o Brasil tem a riqueza que o Brasil tem. E como o Brasil tem uma população empobrecida. Nós, mineiros, sabemos como é um estado também desigual. Um estado com uma grande população negra, que foi, no passado, negro de ganho. Um estado que tem uma diversidade cultural impressionante. E que nas 2 minhas eleições e nas 2 eleições do Luiz Inácio deu a vitória para nós.
Agora aqui, nós podemos construir o futuro. É um estado que tem 20 milhões de pessoas. Então, eu preciso de vocês. Preciso, aqui em Belo Horizonte, eu preciso muito de vocês. E aí eu vou falar sobre o Pimentel. Ninguém acredita aqui que eles iam levar o Pimentel livre. Por que ele daria certo, ele sendo do Partido dos Trabalhadores, se o Partido dos Trabalhadores era o inimigo da vez? Então, eles cercaram o Pimentel de todas as formas. Inviabilizaram completamente o governo dele. E diga-se de passagem que nós jamais fizemos isso com o governo de ninguém. Não por respeito a eles, mas por respeito à população que os elegeu. Se você não respeita a população que elegeu, você não respeita a democracia. Eles não têm essa tradição. Essa eleição tem lado. Em todas as outras, você podia discutir uma política muito mais ampla. Nós precisamos de eleger gente boa, viu, gente? Pelo amor de Deus. E essa senadora aqui vai ser boa.